Você está perdendo o sono pensando no tal EES? Sim, aquela nova exigência da imigração que você terá que cumprir na sua próxima viagem à Europa. Não se preocupe, pois neste vídeo vamos responder a 30 dúvidas que provavelmente estão rondando sua cabeça. Olá, Que tal? eu sou Cecília. Eu sou Tony, sejam bem-vindos ao canal criado por dois humanos que moram na Espanha e onde tentamos ajudar a que suas viagens para a Península Ibérica sejam perfeitas com a ajuda, estão ali no alto, dos nossos guias de viagem. E se você quiser ajuda com as suas dúvidas nas caixas de comentários, lembre-se que os membros do canal contam com prioridade absoluta. Se você quiser se juntar, clique no botão Seja Membro aqui embaixo. E vamos com as perguntas. A primeira dúvida é bastante divertida. Recebemos perguntas de pessoas que querem saber se o EES é verdadeiro. Pensava que era um rumor, mas já está em funcionamento? E sim, está. O Entry-Exit System, Sistema de Entrada e Saída, também conhecido por sua abreviatura EES, é o novo controle digital de fronteiras que substitui o carimbo nos passaportes. Após anos de indecisão, a União Europeia lançou o sistema em outubro de 2025. Se você viajou para a Europa a partir desta data, é muito provável que tenha visto as máquinas. Mas é uma espécie de lançamento parcial. As autoridades perceberam que se ativassem o sistema 100% no primeiro dia, os aeroportos iam colapsar. Por isso optaram por uma implementação gradual ao longo de 6 meses. Isso significa que nesse momento não são registrados os dados de todos os passageiros que chegam na Europa. Todas as semanas são incorporados mais terminais para ir testando cada vez mais o sistema. Se você chegou a semana passada e não precisou passar pelo sistema, não é porque estava quebrado, simplesmente não tinha sido ativado nesse momento. Você deu sorte, parabéns. Atenção, a fase em que o sistema já deverá estar funcionando a pleno vapor é a partir do 10 de abril de 2026, o que está logo aí. O que é o EES? Vamos explicar de forma simples o que é exatamente esse sistema. Imagine-o como a versão digital daquele funcionária que se sentava na cabine carimbando os passaportes. Agora, em vez de tinta sobre papel, o sistema vai criar um registro digital da sua entrada e saída, usando seu passaporte e vários dados biométricos. O que vai acontecer na prática quando você chegar ao controle do EES? Em muitos aeroportos você vai descer do avião e seguir o caminho para o controle de passaportes, como de costume. Antes de chegar às cabines da polícia, você encontrará uma fila de máquinas do EES onde deverá parar. As instruções vão estar disponíveis em vários idiomas, incluindo o português. O procedimento normal na máquina é: você vai colocar seu passaporte no leitor para que a máquina o digitalize, vai olhar para a câmera para que ela tire uma foto do seu rosto, vai adicionar suas impressões digitais, normalmente 4, se for a primeira vez que você se registra, e vai confirmar alguns dados básicos na tela, dados que podem mudar dependendo do aeroporto. Depois de fazer isso, você passará pela cabine de imigração tradicional, onde um agente verificará seu passaporte como antes, exceto que agora o seu registro já estará no sistema. O agente pode fazer as perguntas habituais: motivo da visita, comprovante de hospedagem, mas a ideia é que os dados biométricos necessários já tenham sido capturados na máquina do EES. Quando vou passar exatamente pelo EES? Isso é importante. Você
só precisará passar pelo novo controle ao cruzar a fronteira externa da zona Schengen. A Espanha e Portugal, os 2 países que cobrimos aqui no canal, formam parte dessa zona Schengen, juntamente com outros 27 países europeus. Por exemplo, se você pousar no aeroporto de Madrid vindo de Londres, de fora do espaço Schengen, descerá do avião e seguirá para a saída. Como já vimos, antes de chegar às cabines de imigração, você vai encontrar as máquinas do novo controle, onde você deverá parar e registrar seus dados biométricos. Lembre de que você deverá passar por esse controle unicamente quando chegar de fora da União Europeia. Por exemplo, se você voar de São Paulo para Madrid. E quando finalmente sair, por exemplo, se você voar de volta de Lisboa para o Rio. Mas, uma vez dentro da zona Schengen, você está livre. Se você pega um trem de Barcelona para Paris, não tem EES. Se você pega um voo de Lisboa para Sevilha, também não tem controle. Aliás, como também não tinha antes da introdução do novo sistema. Vou passar pelo EES na saída ou somente na entrada? Sem dúvida, você deverá passar pelo EES também ao sair. Sua saída da União Europeia deverá ser registrada no sistema, para que a contagem dos dias que você permaneceu no espaço Schengen seja exata. No entanto, sair é muito mais fácil. O agente da imigração, que habitualmente verifica seu passaporte e seu cartão de embarque, simplesmente vai validar sua saída no sistema. O trabalho pesado, aquele de tirar a foto, de registrar as digitais, já foi feito na entrada. Por isso, o controle agora será muito mais rápido. Vai ter alguém para me ajudar? Se mexer em computadores não é seu forte, não se preocupe. Os aeroportos contam com pessoal de apoio para ajudar os passageiros com o seu registro no sistema. Nesta fase inicial, o número de funcionários vai ser maior porque, lógico, vai ser necessária muita mais assistência ao sistema novo. Mas pela nossa experiência, passando constantemente pelos aeroportos da Europa, após essa fase inicial, vai continuar tendo pessoal de apoio para ajudar. Vai estar ali, não precisa se preocupar com isso. O EES substituiu o controle manual na imigração? Não o fez. Simplesmente acrescentou uma camada extra. Primeiro você passa pelo controle EES, onde você registra os seus dados biométricos. E uma vez que esses dados tenham sido registrados e você receba autorização para continuar, você vai passar pelo controle de imigração de sempre, com um agente de polícia. Você não ignora o policial, simplesmente chega ao posto dele com seu perfil digital já preenchido. O EES substitui meu passaporte físico? Com certeza não. Não esqueça o seu passaporte em casa. Você vai precisar do seu passaporte físico. O sistema simplesmente valida os dados biométricos e os conecta com uma base de dados. Quem precisa do EES? O EES é exigido principalmente dos cidadãos de fora da União Europeia. Se você é cidadão de um país da União Europeia ou de algum país que não é da União Europeia, mas pertence ao Tratado Schengen, como são a Islândia, a Noruega ou a Suíça, você não precisa passar pelo registro do EES. Se você vem do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, da Austrália, precisa passar por esse novo controle, independente de precisar de visto ou não, e sempre para estadias de até 90 dias. O ETIAS é a mesma coisa? Você já ouviu falar do ETIAS e se pergunta se é a mesma coisa? Boa pergunta. É uma confusão muito comum? Não é a mesma coisa. O EES é um sistema de controle na fronteira com câmeras, máquinas, scanners. O ETIAS é uma pré-autorização antes de viajar, como o ESTA dos Estados Unidos ou o ETA do Reino Unido. Um formulário preenchido online. O ETIAS entrará em vigor
em teoria, no final do 2026, mas não descartaríamos que essa data seja adiada mais uma vez. Mas, por enquanto, vamos focar no assunto do vídeo, que é o EES. O EES é gratuito? Sim, é. Imagine o novo sistema como uma versão moderna do carimbo no passaporte. E você nunca pagou pela tinta desse carimbo, certo? O processo do EES no aeroporto é gratuito. Não confunda com o ETIAS, porque para obter o ETIAS quando estiver ativo, vai precisar pagar. Mas o novo controle não custa nada. Se alguém te pedir dinheiro para registrar você no EES online, fuja porque é uma fraude. Posso fazer alguma coisa antes de viajar para agilizar o processo do EES? Não, você não pode preencher esse registro sentado no seu sofá da sua casa em Salvador. É um registro que deve ser feito no aeroporto na chegada. E o caos se apoderou de tudo? Sabemos que alguns profetas do Apocalipse aqui no YouTube assustaram muito a todos, antecipando o fim do mundo para quando o EES fosse introduzido. É uma pena que o YouTube dê mais visibilidade a esse tipo de conteúdo que a pessoas como nós que sempre buscamos um conteúdo mais equilibrado. Mas tudo bem. A introdução do sistema decorreu com normalidade em muitos aeroportos. Mas seria tolice negar os problemas. Não chegaram a ser o apocalipse anunciado, mas sem dúvida dificultaram as viagens de muitas pessoas. Talvez você tenha visto nas redes sociais notícias sobre filas de 3, 4, 5, uma barbaridade de horas. A situação estava assim tão ruim em alguns aeroportos. Gostaríamos de poder dizer que tudo isso era fake news, mas na verdade é que houve problemas em aeroportos específicos. Um foi Málaga, na Espanha, e o outro, o mais divulgado, foi Lisboa, em Portugal. A situação era tão grave nesse aeroporto que o governo de Portugal suspendeu o EES no aeroporto de Lisboa por 3 meses, enquanto contratam mais funcionários e instalam mais máquinas. Veremos o que acontecerá em abril quando o sistema voltar a funcionar por lá. E por que leva tanto tempo? É o problema da primeira vez. Na primeira vez que entrar na Europa, vai ter que registrar tudo com esse novo sistema, tirar fotografia, registrar as digitais, etc. Isso leva tempo, vários minutos por pessoa. Se você não estiver familiarizado com o sistema, ainda mais tempo. Agora imagine 300 ou mais passageiros saindo de uma aeronave grande e várias aeronaves grandes, vários voos chegando ao mesmo tempo. A conclusão é filas. Mas a parte positiva é, nas próximas visitas será muito mais rápido. Assim que você colocar o passaporte na máquina, o sistema reconhecerá que você já está na base de dados. Verá que já registrou suas digitais e irá saltar essa parte mais complicada da coleta de dados. É só tirar uma foto e continuar. Há alguma app que permita furar as filas? Foi prometida uma app oficial, Travel to Europe, mas por enquanto essa app existe, mas só serve se você for viajar para a Suécia. Vamos ver se no futuro chegam novas mudanças que permitam agilizar um pouco, fazer parte desse trabalho antes de chegar no destino. Por enquanto, tem que ser feito no aeroporto. O que acontece se o sistema ficar bloqueado enquanto eu estou na fila? Boa pergunta, porque isso já aconteceu. Quando as máquinas deixam de funcionar, os agentes da imigração começam a operar de forma manual, provocando essas filas intermináveis que você já deve ter visto nas redes sociais. E vamos pela metade das perguntas. Vamos fazer um descanso para um cafezinho rápido. Se nosso trabalho estiver sendo útil, você pode apoiar o canal de 2 formas diferentes. Ou bem convidando a gente a um cafezinho, ou bem clicando
clicando no botão Seja Membro para se tornar um membro do canal. Duas formas muito legais de ajudar com o nosso trabalho. E agora, voltemos às perguntas. Meu voo é na próxima semana. Vou perder a conexão? Se você tiver uma conexão apertada de menos de 90 minutos, tenha cuidado. Nossa dica: esteja preparado para possíveis atrasos. Pois é, chegue antes do que você faria habitualmente se vai pegar o voo e aumente o prazo entre voos se você vai fazer uma conexão. E ainda mais, nossa opinião pessoal. Madrid e Lisboa são dois aeroportos críticos, nos quais nunca nos arriscaríamos a voar com um tempo de conexão curto. E isso antes do EES. Com o novo sistema em jogo, é ainda mais importante contar com uma margem de tempo generosa. Sabemos que há quem não fica confortável compartilhando dados biométricos. Vamos com alguns esclarecimentos sobre o assunto. Quais dados são levantados? Não se preocupe, nem ADN, nem amostras de sangue. Só o seu rosto e 4 impressões digitais. Preciso registrar minhas impressões digitais em cada visita? A boa notícia é que não. Mencionamos isso anteriormente no vídeo. O registro mais demorado é feito na primeira visita. Durante os 3 anos seguintes, suas visitas serão mais rápidas, basta mostrar o rosto para a câmera, colocar o passaporte e pronto. E por quanto tempo os meus dados serão armazenados? Dizem que por 3 anos. Se você voltar dentro desse prazo, o relógio volta a zero e você ganha mais 3 anos. E se eu me recusar a fornecer meus dados biométricos? Acreditem que já teve quem fez essa pergunta para a gente. Bom, a resposta clara é: você pode se recusar, você não vai entrar na União Europeia. A coleta desses dados biométricos é obrigatória para poder entrar no território da União Europeia. Tenho residência legal na Espanha ou em Portugal. Preciso fazer o EES? Se você é residente, por exemplo, na Espanha e possui o TIE, não precisa passar pelo novo controle, mas você terá que mostrar sua autorização de residência na cabine de imigração. E as crianças, elas precisam registrar suas digitais? Crianças menores de 12 anos não precisam registrar as digitais, mas precisam escanear, digitalizar o passaporte e tirar uma fotografia. O EES se aplica ao cruzar fronteiras de carro? Sim, se aplica a todas as fronteiras externas, seja em aeroportos, portos ou fronteiras terrestres. Como, por exemplo, se você for cruzar do Reino Unido em ferryboat até a França, vai passar pelo novo controle. O EES controla se eu sobrepassei o máximo de 90 dias? Controla mesmo. Então acabou aquela história de ai, me enganei, ou tem um erro na contagem, ou não. Na hora, se você sobrepassar esses 90 dias, na hora que você for sair ou entrar de novo, vai acender uma luz vermelha e o agente da imigração vai ser avisado de que existe uma irregularidade. Tenho dupla cidadania, por exemplo, brasileira e portuguesa. Que passaporte devo usar? Se você tem um passaporte da União Europeia, escolha usar esse passaporte. Os cidadãos da União Europeia não passam pelo EES. Se tendo um passaporte europeu você prefere usar o seu passaporte brasileiro, estará entrando voluntariamente na fila lenta da coleta dos dados biométricos. Ao usar seu passaporte da União Europeia, você pode usar as portas eletrônicas, as e-gates, que você coloca seu passaporte, tira uma foto e entra rapidamente. É uma grandíssima vantagem. Eu tenho passaporte da União Europeia, mas meu companheiro não. Eles podem pular o EES e acompanhar-me? Essa é a pergunta que provavelmente mais recebemos aqui. E não pode. Todos os estrangeiros que não pertencem à União Europeia
com a única exceção dos residentes legais que mencionamos anteriormente, devem passar pelo EES. Os amigos, familiares, cônjuges não são exceção. Além disso, se seu companheiro de viagem não tiver um passaporte da União Europeia e acompanhar você pelas portas eletrônicas, vai chegar aí na porta, vai colocar o passaporte brasileiro e a porta não vai abrir. Então, você tem duas alternativas. Ou você vai pelas portas eletrônicas, companheiro vai pela via lenta e vocês se encontram na recolhida de bagagem ou após o controle de imigração, ou você acompanha seu companheiro familiar pela fila lenta dos não comunitários. E se a máquina não conseguir ler bem meus dedos? Essa é uma preocupação muito comum, especialmente entre viajantes idosos ou pessoas que têm as impressões digitais um pouco desgastadas. Se por qualquer motivo as suas impressões digitais não se dão bem com os leitores, não se preocupe. Você não será mandado de volta para casa. É só falar para o atendente que você tem um problema com as digitais e muito provavelmente vamos levar você até a cabine do controle manual da imigração, onde o agente vai fazer todo o processo manualmente. Vai ser um pouco mais lento, vai conferir que as digitais realmente não podem ser registradas e já está. Pode ser um pouco mais lento, mas não se preocupe, você não volta para casa por isso. Não tenho passaporte biométrico, vou ter problemas? Embora seja uma boa ideia ter um passaporte biométrico, não, você não vai ter nenhum problema. A União Europeia não exige passaportes biométricos para quem a visita. Se você não tiver um passaporte biométrico, vai ser muito parecido com o problema com as digitais. Você vai falar com o atendente que vai levar você para a cabine, para o controle manual da imigração, onde vai ser feito todo o processo manualmente. Um pouco mais lento, mais tranquilo. Você não volta para casa, não tem problema com isso. E os cruzeiros? Preciso me registrar se estiver apenas fazendo uma escala? Pergunta importante para os cruzeiristas. As regras a esse respeito são bastante específicas. Vamos ver com um exemplo. Se você comprar um cruzeiro que parte de Southampton, que é um grande porto de cruzeiros no sul do Reino Unido, um cruzeiro que vem para a Europa e volta para Southampton, se você desembarcar, esse cruzeiro tiver, por exemplo, uma escala em Lisboa, você não vai passar pelo EES durante essa escala. O entendimento é que você volta para dormir no barco e, portanto, fica já fora do espaço Schengen. No entanto, se você voar do Brasil para Barcelona, por exemplo, para começar seu cruzeiro, vai passar pelo EES. E se o cruzeiro começar em Southampton e finalizar em Lisboa, também vai passar pelo EES na chegada a Lisboa. E vocês têm alguma outra dica adicional? Temos sim. Agora, nessa fase inicial do EES, o maior impacto pode ser sentido por quem vai pegar um voo de conexão. Portanto, nossa dica de ouro: planeje com muito cuidado os seus voos de conexão. Em nosso vídeo sobre voos de conexão no aeroporto de Madrid, recomendamos tempos de conexão de não menos de 2 horas. E agora, com o EES, recomendamos que esses tempos sejam um pouco mais generosos. É melhor prevenir do que remediar. Não queremos ver ninguém começando as suas férias correndo pelo Terminal 4. Esperamos que todas as respostas tenham dado mais tranquilidade para você. O EES é um novo controle, como tal, é uma coisa que pode preocupar, mas estando informado, não há necessidade nenhuma para se preocupar. Se você viajou recentemente e passou pelo EES, conte pra gente nos comentários. Foi moleza ou um pesadelo? Na tela você vai ver agora uma lista de vídeos com dicas básicas para preparar uma viagem perfeita para nossa terra. Estamos aguardando por você desde já nessa coleção de vídeos. Vamos lá!